Olá, eu sou Alexandre Ferraz, advogado, especializado em planejamento patrimonial da família, com o sistema de holding familiar. Hoje eu venho fazer esse vídeo para te explicar quais são as fases da execução de uma holding familiar. A holding familiar, toda holding familiar, não existe uma igual à outra. Não existe, é impossível. Por quê? Porque uma holding familiar trata-se de um planejamento para uma família em específico. E cada família é uma família. Cada pessoa é uma pessoa. Não existe uma família igual a outra. Então, quem vende aí as fake holdings, né? Tem gente que fala que faz muitas holdings aí, fake holding. Na verdade, eles estão vendendo. Eles copiam e colam uma da outra, simplesmente sem fazer sem dar nenhuma proteção, sem dar nenhuma garantia para essa família. Porque, como eu disse, uma holding familiar ela é personalizada. Não existe uma receita de bolo que vai servir para a família B, que é igual à da família A, que foi já realizada. Não existe. E para que seja feito isso, nós dividimos ela em três fases. São três fases obrigatórias. Não tem como pular essas três fases. Elas são obrigatórias, são distintas, porém são complementares. Então, cada uma das três fases, elas são independentes. Cada uma é um trabalho independente, só que elas vão se complementando. À medida que você executa a primeira fase, da primeira fase, nós podemos dar continuidade para a segunda fase. E da segunda fase, podemos dar continuidade para a terceira fase. E quais são essas fases? A primeira fase é a sessão de viabilidade. O que é uma sessão de viabilidade? Eu vou fazer uma analogia aqui que vocês vão entender facilmente. Imagine a construção de uma obra, né? A construção de uma casa, propriamente dita. Já começa por aí. Não existe uma casa igual a outra para a família. A família que vai construir a própria casa, diferentemente de ela comprar um apartamento. Até um apartamento, ela vai dar o seu toque, né? O seu detalhe, né? Dentro da sua decoração. Então, não existe, tem também apartamento igual ao outro. Né? O bloco é o mesmo, as unidades podem até ter a mesma metragem, mas cada apartamento é diferente do outro. Então, vamos fazer essa analogia de uma casa, construção de uma casa. Para você construir uma casa, você precisa fazer um estudo de viabilidade. O que consiste esse estudo? O engenheiro, né, o arquiteto responsável pela obra, ou pelo estudo de viabilidade, né, porque é um serviço à parte, o estudo de viabilidade, ele vai no local, vai analisar o solo, vai analisar a região, vai analisar se tem asfalto, se não tem, se é urbanizado, se é rural, quais são as vantagens ou as desvantagens daquele local, enfim. Esse é o estudo de viabilidade para aquele local. Passado o estudo de viabilidade, vem uma segunda fase, que é o quê? A elaboração de um projeto. Um projeto que vai desenhar, né? Depois de feito aquele estudo, ele vai desenhar, vai idealizar, né? Vai montar um croquis ali, uma planta baixa, para dizer como seria, como ficará aquela casa depois de pronta. E, por fim, a terceira fase é a realização da construção da própria obra. Então, o sistema de holding familiar, ele não é diferente. Ele segue essa mesma regra, aonde a primeira fase é a sessão de viabilidade, onde será realizado um diagnóstico entre o profissional que vai realizar o trabalho com aquela família, com os familiares, normalmente com os pais. Mas a questão de viabilidade podem estar presentes os pais, os filhos, netos, nora, genro, quem ele quiser. Advogado da família, contador, não importa. Porque nessa sessão de viabilidade vai ser realizado esse diagnóstico para ver se a holding familiar ela é suficiente, né? Ela é a melhor solução realmente. Na maioria das vezes, ela é. Em alguns casos, não. Em alguns casos, não é a holding familiar. Em alguns casos, é uma outra solução. Mas é por isso que tem que ser feito um estudo de viabilidade. Aí, do estudo de viabilidade, aí nós passamos para a segunda fase. A segunda fase é a elaboração desse projeto estrutural. Esse projeto estrutural da holding familiar. Onde no projeto nós vamos desenhar, né?
vamos escrever propriamente dito, né? Vamos desenhar esse projeto, vamos escrever esse projeto e, e mostrar ao cliente, né? Mostrar ao cliente os modelos que cabem para aquela família, os modelos viáveis. E quem é que vai escolher esse modelo? Sou eu? Não, é a família. Por isso que nós vamos dar, depois a gente faz o projeto e damos alguns modelos para que a família escolha qual é o melhor modelo que se adequa àquela família. Dentro desse projeto estará também o orçamento para a idealização da obra, ou para a idealização da holding familiar. Então, dentro do projeto que vem todo o detalhamento, os modelos possíveis de se construir uma holding e um próprio orçamento de quantos ficará a construção daquela holding, a institucionalização de uma holding familiar. E a terceira e última fase é, de fato, a institucionalização do patrimônio dentro da criação da holding familiar. Então, veja, para falar de holding familiar, é tão mais fácil se fosse de trás para frente, né? Eu falo, ó, holding familiar é simplesmente você vai lá e construir. Obviamente que essa construção ela demora, tanto como uma obra, porque não é só simplesmente institucionalizar o patrimônio num CNPJ, como muitos têm vendido por aí. Isso não é holding familiar. Isso é só mais um CNPJ aberto na Junta Comercial e na Receita Federal. Tá bom? Por quê? Porque a holding familiar é como se fosse uma casa. Ela depende de um estudo profundo, de um projeto estrutural, para depois sim você construir, você erguer a sua holding familiar. Quem fala que faz uma holding familiar simplesmente olhando para você, não, eu faço uma holding familiar. Senta aqui, me dá os seus dados, abre o seu CNPJ, em uma semana a sua holding familiar está pronta. Cuidado, essa pessoa está te enganando. Isso não é holding familiar. Isso tem sérios problemas e pode causar um problema para o futuro da sua família, porque ele estará desprotegido, não tem nenhuma garantia envolvida aí. Tá entendido? Então, acho que me fiz entender o que é uma holding familiar e como ela é construída, como é que ela é idealizada. Ela é dividida em três fases, lembrando, todas as fases são independentes, mas são complementares. São trabalhos distintos, porém são complementares, do começo ao fim. A primeira e a principal fase é a sessão de viabilidade, onde é feito um diagnóstico da sua necessidade, a constituição familiar, constituição patrimonial e a necessidade, os seus objetivos. E aí sim, passamos para a segunda fase, que é o projeto estrutural, onde nós vamos desenhar os modelos possíveis de realizar a sua holding familiar. E a terceira e última fase é a realização propriamente da holding, que aí é a institucionalização do patrimônio com todas as cláusulas necessárias para dar a devida e legítima proteção e garantia para a sua holding familiar. Tá legal? Então, esse é o meu recado dessa semana. Fiquem todos com Deus. Um abraço.